Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui mais uma semana, mais uma quarta-feira, para prestar ao Senhor esse culto de oração. Como povo de Deus, como igreja do Senhor, temos essa missão de estar reunidos, né, em oração uns pelos outros, falando aquilo que há das necessidades de uns e os outros, né, compartilhando essas necessidades e ouvindo do Senhor através da sua palavra. Eu vou estar lendo aqui Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Uma breve reflexão aqui nesse texto. Eu queria chamar a atenção sobre o que fala assim: nós devemos invocar ao Senhor, nos aproximarmos dele em oração, e essa busca deve ser de todo o coração, né? Essa ênfase aqui de todo o coração. A gente precisa realmente se derramar diante do Senhor com um coração sincero, buscando de Deus o favor, mostrando que a gente depende dele, né? E que o nosso coração não esteja dividido, mas que esteja confiante, inteiro diante do Senhor. E colocando diante do Senhor não apenas a nossa necessidade individual, né, mas a necessidade uns dos outros, como igreja do Senhor, como família do Senhor, como família de Deus, e dos demais, da humanidade como um todo, que precisa tanto reconhecer que Deus é Senhor, que Deus é soberano, Ele é a solução para os nossos problemas, né? Ainda que aconteça o que acontecer, a gente precisa estar firmado no Senhor. A nossa fé, as pessoas têm fé em muitas coisas, mas nós temos fé em Deus e nele nós depositamos a nossa confiança. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala que nós devemos, que aquele que se aproxima de Deus, né, deve crer que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Então é necessário então que quem se aproxima de Deus, que nós nos aproximemos com esse coração confiante no Senhor, sabendo que ele recompensa, né? Ele nos atende. Claro que é conforme a necessidade do Senhor, conforme a soberana vontade do Senhor. Ele nos ouvirá. Então, ele haverá de nos atender, e por isso nós devemos nos inclinar diante do Senhor, devotando a ele essa reverência, essa adoração, mas que estejamos sempre firmados na palavra, para sabermos pedir aquilo que convém, né? A vontade do Senhor está contida na sua palavra, e a gente precisa conhecer mais a palavra de Deus para orar em consonância com a vontade dele. Então, que sejamos cada vez mais íntimos do Senhor, cada vez mais próximos dele, e ele se aproximará de nós. A gente precisa estar em perfeita comunhão e adoração e reverência, de coração sincero diante dele. Que Deus possa, através deste culto de oração, pelas palavras, pelos louvores, pela mensagem, em tudo possa concorrer para que cada um dos nossos irmãos, cada um de nós, possamos ser edificados, sermos fortalecidos, e que nossa fé possa crescer cada vez mais como povo de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque tua é a grandeza, o poder, a glória, a majestade. Tu dominas sobre tudo, ó Deus. Nós reconhecemos que está na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá forças. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Nós queremos, ó Deus, te pedir perdão pelos nossos pecados, ó Deus, mesmo aqueles que nós não conseguimos entender, perceber, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, da tua santidade e queremos, ó Deus, que o Senhor nos purifique de todo pecado, ó Deus, e venha nos trazer à consciência aquilo que nos faz, ó Deus,
ofender a tua santidade, ó Deus, para que nós possamos andar cada dia em novidade de vida, de forma a agradar ao Senhor em tudo, ó Deus. Que possamos ser instrumentos do Senhor para ser sal e luz neste mundo, ó Deus, e que nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso proceder, possamos louvar e engrandecer o teu nome, ó Deus. Abençoa, Deus, cada vida que aqui está, ó Deus, cultuando junto conosco, ó Deus. Abençoa cada família aqui representada, que o Senhor, ó Deus, sabe das necessidades que são muitas e variadas, ó Deus. Cada pessoa na sua condição tem passado por diversas dificuldades muitas vezes, mas que em toda e qualquer situação nós possamos temer ao Senhor, ó Deus, nós possamos nos inclinar diante da tua presença, sabendo que o Senhor está conosco em momentos suaves ou difíceis, refrigerando a nossa alma, nos dando força, ó Deus, e alento, ó Deus. Tu és o nosso lugar forte, o nosso refúgio, ó Deus. Nos orienta em tudo. Aqueles que estão passando momentos de dificuldades, de enfermidades, ó Deus, de dúvidas, de incertezas, que o Senhor venha suprir as suas necessidades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos lançar sobre Ti, ó Deus, toda a nossa necessidade e a de todos os irmãos que estão ao alcance da nossa voz, ó Deus, e que eles sejam abençoados, que eles sejam edificados com cada palavra, com cada louvor aqui tratado, cada testemunho, ó Deus, que o Senhor, pelo Teu Espírito, ó Deus, venha falar e mover os nossos corações para que saibamos, ó Deus, Te agradar em tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós marcamos esse compromisso com o Senhor de toda quarta-feira estarmos aqui para entregar a Ele nesse culto nossa vida, nosso tempo, nossa atenção, nossa adoração, porque nós amamos muito a esse Deus ao qual nós servimos. E nesse mesmo momento que nós nos colocamos diante do Senhor, Ele vem transformando as nossas vidas, vem curando as nossas almas, vem sarando as nossas dores. Ele visita a nossa casa, cada cômodo aí do seu lar, do meu lar. Ele tem visitado, Ele tem tocado, Ele está presente. Que o Senhor possa falar com você nesse momento, tocar o seu coração e que você cante comigo em adoração ao Senhor. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação
Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos fazer uma oração. Senhor, mais uma vez eu venho te agradecer por estarmos vivos, por estarmos com saúde. Senhor, quero te pedir, tenha misericórdia de todas as pessoas enfermas nos hospitais, cuide de cada um, ajude as pessoas que não conhecem a sua palavra e que elas percebam que a única razão de viver é o nosso Deus. Quero te pedir também pela nossa igreja, pelo meu testemunho que vai ser falado hoje, me dando sabedoria e discernimento, Senhor, para que isso seja uma reflexão para todos. É o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há 3 anos atrás eu estava trabalhando no Hospital da Mulher. E como vocês sabem, sou enfermeira, atuo na área de assistência. O Hospital da Mulher é um hospital especializado para mulheres e que atua muito na área de oncologia. E o que mais me sensibilizou foi nesse testemunho que eu vou passar para vocês. Foi um momento muito delicado para mim. Eu me tornei uma pessoa mais humana, mais acolhedora, tendo mais sensibilidade. O que a gente não pode perder é a sensibilidade, irmãos, que é uma coisa essencial na nossa vida para a gente poder entender o outro. E aí o que é que aconteceu? Essa paciente, essa senhora, né, mais ou menos uns 50 anos, ela estava com CA de estômago e estava tão comprometido o organismo dela todo, que já era metástase, que a parte do corpo dela já existia uma deformação. A parte do estômago, onde é o processo digestório, o processo que a gente deglute, o processo que a gente tem dejeções, tudo isso já estava tudo, na verdade, em um só. Né? Existia uma lesão grande, profunda, que era visualizado, né? Diante da metástase que ela já tinha pego vários órgãos dela, né? E o que fez eu me tocar, o que fez eu me sensibilizar com isso? Deus estava me colocando no meu coração para eu conversar com ela, para falar da palavra de Deus, para dizer o quanto grande é Ele. Só que eu ignorava. Como assim ignorava, Leilane? Na verdade, como a assistência era muito trabalhosa, a demanda era muito grande, eu ficava responsável por 30 a 33 pacientes, né? Pacientes graves, leves e moderados, então eu não tinha esse tempo todo, mas Deus estava colocando em mim, me impedindo para eu falar da palavra dele para essa pessoa. Eu já fiz isso em outros momentos, mas aquele momento era crucial para aquela moça, para aquela senhora. E aí simplesmente eu fui para casa, não fiz conforme o pedido do nosso Senhor, e aí eu não dormi bem, e por sorte uma colega minha me ligou pedindo para eu dar o plantão no outro dia seguinte. Nesse dia eu já fui pensando em abordar essa senhora e falar da palavra de Deus.
Abordei, falei grandiosamente do que Deus fez por mim e faz por todos, né? Coloquei uma música também nesse momento, porque eu estava fazendo o curativo dela, né? Fazendo toda aquela limpeza, aquela sepsia, naquela curativa, aquela lesão extensa, né? Formado de fezes, junto com o tecido perdido, né? E eu fazendo com cuidado, e você vê as faces dela sofrida, dolorida, né? Uma pessoa que não tinha mais destino de nada, não sabia o significado, não estava acreditando em Deus, né? E aí eu falei muito da palavra de Deus, né? Me emocionei, inclusive ela também. E ela disse que ela só fez me agradecer. E agradeceu muito. Muito obrigada. Essa palavra me confortou muito em você ter cuidado. Após aquele momento, né, me despedi dela e fui continuar a minha assistência com outros pacientes. Já que a demanda é grande, tinha 32 pacientes ainda para eu visitar. Porque, como foi naquele dia, eu já estava com foco de ir direcionado a ela, primeiramente. Infelizmente, e em alguns aspectos, felizmente, ela foi ao falecimento. Faleceu, né? Eu não estava no plantão. Isso foi num domingo, né? Eu não me lembro se eu estava na igreja. Acredito que sim, porque quando eu não estou no plantão, eu estou na igreja, né? E segunda-feira foi imediatamente... Ela foi a primeira pessoa que eu entrei na sala dela para cuidar dela, né? Aí eu já ia direcionada a ela e com outros também. E aí, a colega minha me informou que ela faleceu. Já tinha outra pessoa no leito, né? Mas o que isso... Irmãos, aquele testemunho, o que ocorreu comigo, aquele momento, foi algo tremendo. Infelizmente, ela faleceu, mas isso me fez eu me tornar uma pessoa mais humana e perceber que existe algo além do meu trabalho. Esse trabalho que eu atuo na assistência, na questão do cuidar, a gente cuida de pessoas, mas a gente precisa cuidar do coração das pessoas, da mente das pessoas, da parte espiritual. Deus me colocou no hospital para justamente eu falar da palavra dele, para eu justamente dizer o poder que ele tem. Eu sou uma pessoa, um ser humano, que estava lá porque Deus me colocou. Eu sou enfermeira porque Deus me colocou. Então, ali me fez refletir. Eu já sabia que existia algo além disso, né? Que eu, aos 18 anos, já tem 18 anos atrás, eu tinha me batizado na Sião, né? Eu sou da Sião, já tem 18 anos. Tinha percorrido outras igrejas, enfim. Mas o sentido do que eu faço, do meu trabalho, o que eu vim para cá, foi destinado o que o nosso Senhor me deu. Né? Eu sou da Sião, já tem 18 anos. Tinha percorrido outras igrejas, enfim. Mas o sentido do que eu faço, do meu trabalho, o que eu vim para cá, foi destinado o que o nosso Senhor me deu. E aí eu não deixo de falar da palavra de Deus cada lugar que eu passo, cada leito que eu passo. Não deixo, independente, claro, eu peço autorização, sim, aos pacientes. E quando ele deixa eu falar da palavra dele, meus olhos brilham, chego a perder o tempo e a noção do tempo, né? Então aqui sirva de reflexão, meus irmãos, que a gente renove mais, que a gente se torne mais humano, que a gente se coloque no lado do outro, no lugar do outro. E que a gente dê testemunho, que a gente fale da palavra de Deus. Nós estamos na terra para isso. Viemos para falar dele. É isso que Deus quer, que busquemos a perfeição dele, que propague a palavra dele, que diga o quanto ele é poderoso para nós. Que Deus abençoe todos
e guie cada vez mais, nos dando sabedoria, gente. Amém, irmãos? Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer. E tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida ele te dará. Brasil. Queridos irmãos, paz e graça do Senhor, como é bom estarmos reunidos mais uma vez para estarmos na presença dEle e juntos buscarmos a sua face e ouvir também, né, a sua voz, a voz do Senhor. E nós queremos nesse momento abrir a nossa Bíblia juntamente com os irmãos na Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus,
pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, nós sabemos que podemos, né, levar ao Senhor tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que tem se colocado, né, diante de nós nesses últimos dias. E tudo que é da nossa vida, que faz parte do nosso cotidiano, nós podemos colocar diante do Senhor, né? As escolhas, os nossos problemas, porque a nossa vida está diante dele diariamente e não tem ninguém melhor que nós possamos recorrer senão ao Senhor. E nesse momento nós vamos estar orando, né, e pedindo a Ele que Ele nos guarde, nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Pai querido, Pai amado, nós bendizemos o Teu nome, nós Te exaltamos e Te glorificamos, Pai. Obrigada porque podemos Te chamar de Pai. Obrigada porque nós podemos levar a Ti, Senhor, todas as nossas angústias, aflições, também as nossas alegrias, nós podemos colocar tudo diante do Senhor, porque a nossa vida está totalmente aberta, como um livro aberto diante de Ti, Senhor. E graças Te damos, Pai, por essa bênção tão grandiosa, tão maravilhosa, Pai. Nesse momento, Senhor, eu Te agradeço pela vida de cada irmão que está presente nesse culto, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja suprindo suas necessidades, Pai. E em especial, Senhor, pedimos pela Tua igreja, a Igreja Batista Sião, onde nós congregamos e onde nós escolhemos e também cremos que o Senhor nos escolheu para estarmos servindo a Ti. Pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor supra cada uma das necessidades, que o Senhor abençoe, ó Deus, a ação social que é desenvolvida na igreja para estar atendendo a tantos irmãos, Pai. Somos gratos a Ti por este trabalho. Pedimos que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão à frente da ação social, para que a cada dia, Senhor, possamos fazer muito mais pelos nossos irmãos, Pai, pelos domésticos da fé. Também colocamos diante do Senhor, Pai, aqueles que estão enfermos. O Senhor sabe, Pai. O Senhor conhece a cada um, quais são os seus problemas de saúde, e pedimos que o Senhor toque de uma forma que venha a curar, que venha a trazer refrigério, Pai, para cada uma das pessoas que estão enfermas. Pedimos que o Senhor abençoe aqueles corações, Pai, que estão tão entristecidos por ter perdido um ente querido, por aqueles que estão enlutados, Pai. Que o Senhor visite, que o Teu Santo Espírito esteja, Pai, consolando, porque só no Senhor é que temos o consolo, Pai. Porque o nosso coração realmente tão fraco, às vezes, Pai, fica tão triste quando perdemos pessoas que amamos. Mas louvado seja o Teu nome, pelo consolo do Teu Santo Espírito, Pai. Queremos também, Senhor, pedir que o Senhor abençoe o trabalho que é desenvolvido ali na Gamboa, Pai. O Senhor conhece o coração de cada irmão que está à frente desse trabalho, que tem dedicado horas, Senhor, da sua vida para Te servir ali naquele local. E somos gratos a Ti, Senhor, por tantas vidas que já têm conhecido a Ti, tantas vidas que já têm vindo para Ti, Senhor, para fazer parte da Tua seara. Pedimos a bênção do Senhor sobre cada uma daquelas pessoas que já se renderam a Ti ali na Gamboa. E que muitos outros venham, Senhor, a Te conhecer, a ser salvos para Ti, a serem resgatados pelo Teu amor, Senhor, e pelo Teu poder, Pai. Queremos também colocar diante do Senhor o trabalho da Cristolândia, que o Senhor abençoe, ó Deus, tanto a Cristolândia daqui de Salvador, onde ficam os homens, Pai, que foram resgatados também, que o Senhor esteja trabalhando em cada vida, em cada coração, Senhor, trazendo, ó Pai, a libertação completa para a vida deles, Senhor. E também pedimos pelas mulheres ali da Cristolândia feminina, ali em Monte Gordo, Pai. Que o Senhor abençoe, visite, supra a necessidade delas. E pedimos em especial também, tanto pelas mulheres e homens, Senhor, que são Teus servos que trabalham diretamente com essas pessoas. Que o Senhor traga força, ânimo, vigor, disposição para esses missionários, Pai,
que tem estado, ó Deus, na linha de frente, cuidando dessas vidas, ajudando a restaurar, Pai, essas vidas. Somos gratos a Ti por tudo, Pai. Colocamos diante do Senhor cada família da nossa igreja, que o Senhor esteja visitando, abençoando, Pai, e que o Senhor esteja, Pai, alegrando o nosso coração pelo privilégio que temos, Senhor, de Te servir, pelo privilégio que temos, Pai, de pertencermos a Ti, Senhor. Graças Te damos, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, nós Te bendizemos por tudo. É no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, graça e paz, estamos neste momento unidos e reunidos para juntos termos comunhão com o Pai através da oração. E este é um momento muito sublime, porque nós estamos falando, nós vamos estar nos dirigindo à pessoa mais importante de todo o universo. Nós, através da oração, falamos, nos comunicamos com o Senhor Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder no céu, na terra e no mar. E nesta hora, nós vamos meditar acerca da oração. O nosso tema é oração, comunhão com Deus. E nós sabemos, aprendemos desde cedo que oração é falar com Deus. De modo que oração não é algo assim que nós só nos dirigimos a Deus. É também um diálogo, uma conversa, porque desde o princípio, Deus, ele, quando formou o primeiro casal, Adão e Eva, nós vamos encontrar lá em Gênesis que Deus, ele vinha na viração do dia, ou seja, à tardinha, para ter esta comunhão com Adão e Eva. E nós sabemos que Deus, ele sempre desejou ter esta relação, essa intimidade. E a comunhão, esse termo é um termo grego, koinonia, que é justamente algo que nós precisamos desejar. Assim como Deus deseja ter comunhão conosco, nós, da mesma forma, devemos desejar ter comunhão com Deus. Afinal de contas, Deus, ele é o supremo Criador do universo. Ele é aquele que domina sobre céus, terra e mar. E é impressionante como um Deus tão glorioso, tão majestoso, ele deseja ter esta comunhão conosco. Nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, mas que pecamos, não é? Erramos o alvo. Mesmo assim, Deus, ele deseja ter esta comunhão conosco. E qual é o recurso que Deus, ele deixou para nós mantermos esta comunhão com ele? É justamente a oração. A oração, ela é algo fundamental, é essencial para as nossas vidas. Alguém já disse que a oração é como o oxigênio. Se nós ficarmos
alguns minutos sem respirar o oxigênio, nós não conseguimos sobreviver. E da mesma forma, nós precisamos da oração. Nós precisamos ter esta comunhão com Deus. E o próprio profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6, ele nos conclama, ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Observe, meus irmãos, que Isaías ele usa aqui os termos buscai, ou seja, deve haver uma atitude da nossa parte. A oração é algo que eu e você precisamos utilizar. A oração é considerada até uma arma espiritual. E nós sabemos que estamos num campo de batalha. E para nós vencermos os nossos inimigos espirituais, nós precisamos usar as armas que o Senhor nos deu. E uma delas é a oração. Faz-me lembrar aqui que, se não me engano, no ano de 2014, eu, Marta e mais duas irmãs fomos visitar uma mulher. E foi uma visita muito produtiva. A visita é produtiva quando a pessoa fala: eu gostaria que vocês retornassem aqui. Mas não só por isso, mas porque nós estávamos ali fazendo a vontade de Deus. E quando nós retornamos, eu deixei as duas irmãs, eu e Marco deixamos as duas irmãs na casa delas e vínhamos em direção à nossa casa. E chegando aqui numa rua transversal, a rua principal aqui, a Avenida Jorge Amado, a rua que nós vimos era de Nisfat. Nesse período estava tendo a greve da Polícia Militar. E quando nós vínhamos ali nessa rua de Nisfat, 3 rapazes armados, eles nos abordaram dentro do carro, a mim e a Marta. Um na frente com a arma, outro do meu lado e outro do lado de Marta. Todos 3 com a arma na mão. E eles, então, deram a voz, né? Passa a chave do carro. Eu olhei assim, não perdi a calma, fiquei, né, na paz do Senhor Jesus, olhei para ele e falei assim: o sangue de Jesus tem poder. Sem falar assim, com aquele tom de medo, Não, eu falei naturalmente, como eu estou falando aqui com os irmãos. Falei: o sangue de Jesus tem poder. Aí ele que estava do meu lado falou assim: de boa, pastor, pode deixar passar. Eu sempre digo, eu não sei quem disse para ele que eu era pastor, mas ele acertou e mandou nós passarmos. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós buscamos esta comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, o próprio Deus, ele nos dá a proteção, ele nos respalda.
Ele nos livra, porque nós temos uma aliança com Deus, e aliança de sangue, do sangue de Jesus Cristo. E eu me lembro que nessa época, eu ouvi no noticiário, cerca de 200 veículos foram tomados de assalto. E nós seríamos mais um na estatística. Só que, irmãos, quando Jesus ele diz assim, que eis que eu estou convosco, para vocês virem que Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele mantém a comunhão conosco. E Jesus disse, eis que eu estou convosco. Mas ele não disse, eu estou convosco alguns dias, alguns momentos, e muitas vezes é o que nós fazemos com Deus, fazemos com Jesus, fazemos com o Espírito Santo. Nós procuramos comunhão com Ele, com Deus, só quando nos convém ou quando nós estamos, assim, vamos dizer, temos um compromisso de ir à igreja. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que esta comunhão Deus mantém conosco. E eu e você precisamos também ter e manter esta comunhão com o Senhor. Por isso que ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não disse alguns dias, algumas horas, alguns minutos, alguns instantes, não. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, os irmãos percebam aí que a comunhão com Deus, através da oração, na busca da intimidade com Deus, deve ser algo que nós precisamos colocar como prioridade nas nossas vidas. Eu tenho percebido, irmãos, que ultimamente nós que estamos vivendo nessa era da tecnologia, estamos desperdiçando muito tempo. Uma das coisas que tem sido um grande inimigo nosso é o entretenimento. E nós precisamos ter cuidado para que isto não tire aquilo que é essencial nas nossas vidas, que é a comunhão com Deus. Quando eu falava aqui sobre Adão e Eva, quando eles estavam em comunhão com Deus, ali no jardim do Éden, que Deus vinha à viração do dia à tardinha para ter comunhão com eles. Só que eles tiraram o foco. Eles, em vez de olharem para Deus, em vez de eles darem ouvido ao que Deus falava para eles, eles acabaram dando ouvido à serpente e foram enganados. Nós precisamos ter cuidado para nós não sermos enganados. Salomão diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então nós precisamos ter esse cuidado de buscar sempre a comunhão com Deus através da oração, através da palavra. Alguém certa vez perguntou para um homem de Deus qual era mais importante, orar ou ler a palavra. E ele disse, qual asa
um pássaro precisa para voar? Aí a pessoa respondeu, ele precisa das duas asas. E assim somos nós. Precisamos ter uma vida de oração, manter a comunhão com Deus através da oração. Aí você pergunta, e quando é que eu devo orar? Como é que eu devo orar? Quando a própria palavra diz, em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. Nós precisamos cultivar o hábito da oração. Lembrando que oração é como o oxigênio. Você e eu podemos e devemos orar em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Faz-me lembrar agora Jonas, quando ele foi engolido por um grande peixe, ele orou a Deus de dentro do grande peixe. E Deus ouviu a sua oração e ele foi então jogado pelo peixe na praia. Ou seja, a oração ela deve ser feita em qualquer circunstância. Um homem de Deus foi perguntado quantas vezes ele orava por dia. Ele disse uma vez o dia todo. Ou seja, a oração é algo que nós não devemos prescindir dela em momento algum. Tiago até diz que se você estiver alegre, cante louvores. Se você estiver aflito, ore. Nesta orientação de Tiago, na sua carta, ele está dizendo que nós devemos orar, porque se estiver alegre, louve, ou seja, você vai estar orando através do louvor. O salmista Davi era um homem que compunha, né, estes salmos, e os salmos eram cânticos, eram orações. Inclusive tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 84, eu vou até ler aqui aos irmãos. Ele diz assim, como é agradável, Salmo 84, o salmista diz assim, como é agradável o lugar de tua habitação. Tem tradução que diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos. E aqui diz, como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Eu vejo aqui que o salmista está dizendo que ter comunhão com Deus é uma coisa boa. É algo que nos causa alegria, prazer, é algo agradável. E ele diz, sinto desejo profundo. Olha aquilo que nós falamos. Esta iniciativa, este desejo, tem que partir de nós. E no Salmo 42, o salmista também diz assim, como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira ou deseja, suspira por ti, ó Deus. Então, aqui no Salmo 84, ele está dizendo, sinto desejo profundo. Sim, nesta versão NVI, ele diz, sim, sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Aí ele diz assim, até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa. Sempre
cantando louvores a ti. Então ele está falando aqui de comunhão, de um relacionamento íntimo com Deus. E é isto, irmãos, que Deus ele deseja para nós. Me lembro aqui também do apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era fiel no farisaísmo, ele levava a sério a sua fé, né, como um fariseu, a ponto até de achar que estava fazendo algo bom para Deus ao tirar até a vida de cristãos, mas ele estava enganado, ele estava vivendo uma religiosidade que estava desagradando a Deus. E nós precisamos, muitas vezes, fazer uma reflexão. Será que nós estamos, de fato, sendo agradáveis a Deus? E nós temos um parâmetro, que é a palavra, irmãos. Nós precisamos nos pautar na palavra. E, como eu estava dizendo sobre Saulo, que se tornou Paulo, em Atos capítulo 9, diz, no verso 1, a partir do verso 1, diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. É isto aqui que eu quero chamar a sua atenção. O que Paulo estava fazendo? Ele sabia que a prioridade da vida de um homem que quer servir a Deus, de uma mulher que quer servir a Deus, deve ser a comunhão através da oração. E ele, então, quando Ananias chegou lá, ele estava orando. O próprio Senhor Jesus disse a Ananias o que Saulo estaria fazendo, orando. Nós vamos encontrar Paulo, depois de convertido, ensinando a igreja a viver uma vida incessante de oração. Como nós citamos aqui, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:17, ele dizendo: orai sem cessar. Irmãos, se a oração não fosse algo fundamental, essencial, o próprio Jesus, ele não viveria uma vida de oração.
Mas nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o nosso modelo maior e ele viveu aqui uma vida de oração. E oração, irmãos, não é algo pesaroso, pelo contrário, é algo, como nós vimos aqui no Salmo 84, a comunhão com Deus é algo que nos causa prazer, é algo agradável. E em Lucas capítulo 11, para finalizarmos, a partir do verso 1 diz: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Então Jesus, quando ele foi solicitado para que ensinasse os seus discípulos a orar, ele imediatamente o fez. Jesus fez isto porque Jesus sabe que a oração, ela é uma arma poderosa. E nós, principalmente neste tempo que nós estamos vivendo, nós devemos ter consciência do que a palavra de Deus diz, que a arma da nossa milícia, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E uma das armas que nós temos é a oração. Então, meus amados irmãos, vamos manter a nossa vida de oração. Você pode orar na sua casa, no seu quarto, na sala, no banheiro, na cozinha, enquanto você, irmã, estiver fazendo, preparando as refeições. Você pode orar no ônibus, no transporte. Pode orar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Não existe restrição para a oração. E não é por acaso que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E eu e você precisamos manter comunhão com Deus através da oração. Isto é algo muito importante para nós, principalmente nestes dias que nós estamos vivendo. E que Deus continue nos abrindo os olhos, ou que nós mesmos possamos abrir o nosso coração para que tenhamos propósito de ter e manter a nossa vida de comunhão com Deus através da oração. Amém. A palavra de Marcos 12 diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Louvemos ao Senhor. Amo o Senhor,
meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor. Fale a Ele, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Todos nós esperamos. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Todos nós desejamos, todos nós queremos viver esse momento com Deus, quando o Senhor Jesus voltará para nos buscar e nos levará com Ele. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Amém. Vamos à bênção dos apóstolos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e para todo sempre.